Bem-vindo a um santuário de verdade. Luz e profunda introspecção. Você chegou aqui por um motivo, seja por um empurrão suave para descobrir partes inexploradas de si mesmo, um chamado para afirmar a sabedoria silenciosa que tem sussurrado dentro de você, ou simplesmente para fazer uma pausa e se reconectar. Este momento aqui e agora está entrelaçado no tecido da sua jornada, um degrau destinado a guiá-lo adiante. Ao se acomodar neste espaço, respire fundo e profundamente. Aqui, as perguntas são mais do que palavras, são convites para explorar, sentir e além da superfície. E as respostas não são entregues a você, ou são descobertas, esperando nos espaços da sua consciência, prontas para ressoar com a verdade que você já carrega. Saiba que você não está aqui por acaso. Algo dentro do seu espírito trouxe uma busca que anseia por entendimento, crescimento e uma clareza que transcende o pensamento comum. Confie no processo, na sabedoria que se desdobra no seu próprio tempo perfeito. O que você encontrar hoje está destinado a encontrá-lo exatamente você está, a elevá-lo, curá-lo e guiá-lo cada vez mais perto do caminho que chama o seu coração. Abrace esta jornada, pois ela é única para você, e neste momento, você está exatamente onde precisa estar. Bem-vindo ao Poço da Sabedoria. Se você ainda não é um assinante, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para ficar atualizado com a Palavra de Deus. Você já parou para se perguntar de onde realmente vem a verdadeira força mental? É algo inato tecido em nosso espírito desde o começo? Ou é moldado pouco a pouco nas provas mais intensas da vida? Reflita sobre sua própria jornada por um momento. Você consegue se lembrar do último desafio que o testou, deixando-o a questionar a profundidade da sua resiliência? Talvez tenha sido uma perda dolorosa, uma traição de alguém em quem confiava, ou um período de profunda incerteza em que todas as âncoras pareciam se soltar. Naquele momento, você sentiu que se levantou ou sentiu o peso do mundo pressionando, desafiando-o a se quebrar? Essa é uma pergunta que vale a pena fazer. O que é que separa aqueles que se erguem de suas dificuldades, transformados e resilientes, daqueles que se veem consumidos por elas? A força mental é algo frequentemente mal compreendido. Para alguns pode parecer arrogância, uma autoconfiança que outros confundem com frieza ou atitude. Mas a verdadeira força não é barulhenta. Ela não está na pessoa que se vangloria por ter superado. Ela é silenciosa, presente naquela que avança de forma constante, mesmo quando cada passo é sob uma tempestade. A verdadeira força está na pessoa que, não importa quão ferozes sejam os ventos da dúvida ou do medo, permanece firme em sua fé, recusando-se a vacilar. Pense em alguém que você conhece que incorpora isso. Talvez seja um amigo, um mentor ou até mesmo você. As pessoas confundem sua resolução calma com frieza, sem perceber que o que elas veem é uma fortaleza que você construiu cuidadosamente ao redor da sua alma. Uma fortaleza que o protege, não da beleza da vida, mas de suas provas mais duras. Pois a força mental não é uma parede, é uma fundação construída a partir de cada experiência que tentou derrubá-lo, mas falhou. Alguns dizem que a força mental é forjada nas experiências mais difíceis da vida, mas talvez sua fonte mais profunda resida dentro de nós, um presente de Deus, uma resiliência interior plantada em nossas almas com intenção divina. Essa força, como uma semente, é colocada em nós muito antes de enfrentarmos os desafios que a testarão, sabendo que enfrentaremos tempestades que exigem mais do que mera resistência física ou emocional. E muitas vezes, é nas horas mais escuras da vida que essa força se revela, iluminando nosso caminho quando toda outra luz se apaga. Considere isso. Quando você encontra as inevitáveis dificuldades da vida, como você responde? Você recua, esperando que a tempestade passe? Ou você se ergue, enfrentando-a de frente? Nestes momentos, você depende apenas de sua própria força ou se volta para aquele que é a verdadeira fonte de toda força. A verdadeira resistência mental não é sobre o quanto você pode suportar sozinho é sobre reconhecer quando se apoiar na presença de Deus, confiando que Ele está com você em cada batalha, pronto para levantá-lo quando você não consegue mais carregar o peso. A verdadeira força não está em suportar interminavelmente, mas em compreender que você nunca foi feito para carregar os fardos do mundo sozinho. Os desafios têm uma maneira de nos despir, revelando as camadas mais profundas de quem somos. Eles expõem nossos medos, nossas frustrações, nossas dúvidas, e no entanto, para aqueles que olham para dentro com fé,
também revelam uma corrente constante de esperança. Eles trazem à tona a coragem silenciosa que vem de saber que não estamos abandonados, mesmo os vales mais baixos. E enquanto muitos desmoronam sob as pressões implacáveis da vida, aqueles com verdadeira força mental permanecem de pé não porque sejam o imunizador ou a luta, mas porque entendem a fonte de sua resiliência. Eles sabem que as tempestades que sacodem nosso mundo são temporárias, mas a força que flui de Deus é eterna. Essa consciência os diferencia de maneiras profundas. Muitas vezes, eles nem mesmo reconhecem essas qualidades em si mesmos, mas existem marcadores claros que revelam a profundidade de sua força interior, traços que vão além da sobrevivência, sinalizando uma alma que não apenas suporta os desafios da vida, mas se eleva acima deles. Pense nisso, os traços de uma força mental extraordinária não são apenas sobre enfrentar a adversidade, são sobre transformá-la. São sobre abraçar os desafios não com o pensamento de apenas sobreviver, mas com a confiança de que cada provação é uma oportunidade para crescer, para ser refinado e emergir ainda mais forte. Enquanto exploramos esses sinais poderosos de força mental, reserve um momento para refletir sobre sua própria vida e pergunte a si mesmo: vejo essas qualidades em mim? Tire um tempo para reconhecer sua própria jornada, para honrar a força que você muitas vezes dá como garantida. Porque se você vê esses traços em si mesmo, então você está entre aqueles que se erguem acima que, apesar das lutas, mantém uma força que é firme e profunda. Que este entendimento seja um testemunho de sua jornada e uma confirmação de que a força dentro de você é maior do que você jamais imaginou. Agora vamos conhecer os 10 sinais que provam que você tem a alma mais forte. 1. Você equilibra emoções com lógica. A verdadeira força mental não está em suprimir emoções ou bloquear seus sentimentos, está em permitir que as emoções e o pensamento racional coexistam em harmonia. A inteligência emocional é a arte de reconhecer, honrar e entender suas emoções sem permitir que elas ditem suas ações. Imagine-se em uma discussão acalorada com alguém próximo. A onda de raiva pode tentá-lo a dizer algo duro, algo de que se arrependerá mais tarde. Mas a força para fazer uma pausa e respirar e deixar a razão temperar sua reação transforma um momento que poderia danificar a confiança em um que pode fortalecê-la. Essa habilidade de equilibrar emoção com lógica permite que você escolha suas palavras com sabedoria, para se engajar com compaixão mesmo quando as emoções estão à flor da pele. Nos relacionamentos pessoais, esse equilíbrio promove respeito e, nas situações do dia a dia, torna-se uma força orientadora. Pense em momentos em que você está sob intensa pressão no trabalho ou enfrentando um estresse esmagador. É fácil, nesses momentos, deixar o peso da situação obscurecer seu julgamento. No entanto, ao recorrer tanto à razão quanto à consciência emocional, você dá a si mesmo o espaço para recuar, reavaliar e deixar que uma mente clara oriente seus próximos passos. Essa é a força em sua forma mais pura, uma resiliência que nem descarta as emoções nem é levada por elas, mas que, em vez disso, as conduz com sabedoria e graça. É uma habilidade que transforma desafios em oportunidades de crescimento. E é um dos traços que distingue aqueles que não apenas sobrevivem, mas prosperam através das tempestades da vida. 2. Você reconhece suas fraquezas. A verdadeira força não vem de fingir que você é invencível e ela é descoberta na disposição de ver onde você é vulnerável. Reconhecer suas fraquezas não é um ato de derrota ou um sinal de fragilidade, é uma marca profunda de maturidade e autoconsciência. Considere a pessoa que se sente sobrecarregada pelas demandas da multitarefa. Em vez de forçar até o ponto de exaustão, o indivíduo mentalmente forte dá um passo atrás e admite com honestidade: é aqui que preciso de apoio. Reconhecer seus limites é uma porta de entrada para o crescimento pessoal, revelando um compromisso com o autoaperfeiçoamento que prioriza o progresso ao orgulho. Essa abertura para reconhecer fraquezas torna-se a base para o aprendizado e crescimento significativos. É por isso que atletas alcançam a excelência com a ajuda de treinadores, porque alunos se destacam com professores dedicados e porque cada um de nós cresce através da orientação e dos insights dos outros. Ao aceitar que você não tem todas as respostas, você convida a sabedoria e a mentoria para sua vida, recursos que impulsionam o verdadeiro progresso. No dia a dia, essa força é visível de formas sutis mais poderosas, como pedir conselho diante de um desafio,
buscar apoio em momentos de estresse ou dizer não quando sua carga está cheia. Reconhecer e respeitar seus próprios limites é uma força muito maior do que a autossuficiência rígida. Leva coragem para ser vulnerável, para revelar suas limitações e pedir ajuda, mas ao fazer isso, você constrói resiliência, forma conexões mais fortes e se coloca em um caminho de crescimento duradouro. 3. Você é autodirigido. Ser autodirigido é uma força silenciosa, mas poderosa que o impulsiona adiante, mesmo quando não há ninguém para testemunhar seus esforços ou aplaudi-lo. É a disciplina de acordar cedo e trabalhar em seus objetivos enquanto o mundo ainda dorme. É ir além, fazer o trabalho, não para o aplauso, mas porque você está comprometido com o crescimento e autoaperfeiçoamento. Em um mundo onde tantos buscam validação dos outros, o mentalmente forte tira sua motivação de dentro, guiado por um propósito que não precisa de reconhecimento externo. Pense nas vezes em que você estabeleceu metas puramente para si mesmo, seja para melhorar sua saúde, para se destacar na carreira ou para trabalhar para se tornar a melhor versão de você. Não há ninguém empurrando adiante, nenhum público torcendo, mas mesmo assim você continua avançando em direção aos seus sonhos. Esse é o cerne do autodirecionamento. É uma característica que se torna mais visível em momentos de solidão, quando é apenas você e sua ambição. Os mentalmente fortes não esperam que os outros definam seu caminho e eles esculpem seu próprio caminho. Eles buscam novos desafios, assumindo que outros poderiam evitar, porque sabem que o crescimento frequentemente acontece além dos limites do conforto. Seja ao escolher aprender uma nova habilidade, enfrentar um projeto assustador ou estabelecer um alto padrão para si mesmo, o autodirecionamento transforma aspirações em realizações. É uma chama interior que não se apaga, mesmo quando a jornada se torna difícil. Para o autodirigido, o progresso é pessoal, e cada pequeno passo à frente é uma vitória em seus próprios termos. 4. Você entende o poder da dedicação. A dedicação é o fundamento da verdadeira força mental. É fácil manter o compromisso quando o caminho é suave e a empolgação está em alta, mas a verdadeira dedicação se revela diante de obstáculos, desconforto e dúvida. Imagine alguém treinando para uma maratona. No começo eles estão cheios de entusiasmo, mas, à medida que os quilômetros se acumulam, o cansaço se instala, o clima se torna severo e a dúvida começa a sussurrar. Vale a pena? O que diferencia os que terminam dos que desistem não é apenas a resistência física, mas a dedicação inabalável. Os mentalmente fortes sabem que nada significativo vem sem esforço e perseverança. A dedicação vai além das grandes ambições e se estende aos compromissos que assumimos todos os dias. Está em manter uma rotina de exercícios, enfrentar um projeto de longo prazo ou estar presente para amigos e familiares, mesmo quando as demandas da vida se acumulam. Dedicação significa aparecer, dia após dia, independentemente de quão motivado ou inspirado você se sinta. É a habilidade de enfrentar os momentos difíceis e abraçar a luta, porque cada pequeno passo aproxima de seus objetivos. Esse nível de compromisso transforma esforços comuns em realizações extraordinárias. Quando você é dedicado, não se deixa abater pelos contratempos, em vez disso, os vê como parte da jornada, sabendo que a persistência é o que, em última análise, leva ao sucesso. A dedicação transforma o trabalho árduo em hábito, e essa consistência implacável que transforma sonhos em realidades. É a força silenciosa que o mantém em movimento, transformando em alguém que não apenas começa forte, mas termina ainda mais forte. 5. Você encontra a harmonia entre autoaperfeiçoamento e autoaceitação. O equilíbrio entre buscar o crescimento e abraçar quem você é hoje é uma arte sutil, mas poderosa. Os mentalmente fortes entendem que o autoaperfeiçoamento não está enraizado na insatisfação ou na autocrítica, ou ele nasce de um profundo respeito pelo potencial interior. Imagine-se diante de um espelho, vendo tanto suas falhas quanto suas forças. Em vez de se deixar abater pela crítica ou ser levado à complacência, você aprecia a beleza de ser uma obra em progresso. É a realização de que você pode amar quem você é agora, enquanto continua a evoluir para quem você quer ser. Essa harmonia é tecida na vida cotidiana. Talvez você esteja trabalhando para se tornar mais paciente, para ser mais gentil consigo mesmo ou para construir melhores hábitos. Os mentalmente fortes sabem que escorregar ocasionalmente não anula o progresso.
É a graça de reconhecer que o crescimento não é uma corrida, mas uma jornada com picos, vales e lições em cada passo. Aceitar a si mesmo não significa se contentar, assim como querer crescer não significa que você está insatisfeito. Em vez disso, você honra tanto de onde veio quanto para onde está indo. Neste espaço de autoconsciência equilibrada, você permite-se ser tanto uma obra-prima quanto uma obra em progresso. Essa harmonia lhe dá a resiliência para continuar avançando sem autocrítica, para buscar seus objetivos sem perder de vista seu valor. Para os mentalmente fortes, o autoaperfeiçoamento e a autoaceitação não são opostos, mas parceiros na jornada em direção a uma vida plena. É uma dança delicada que transforma cada momento em uma oportunidade de abraçar seu em evolução com compaixão e intenção. 6. Você entende os altos e baixos da vida. A vida é uma jornada marcada por picos e vales, e aqueles que são mentalmente fortes aprenderam a abraçar o fluxo e o refluxo de tudo isso. Eles entendem que, embora os bons momentos tragam alegria e celebração, eles não são permanentes e os momentos difíceis também não são. É nos vales onde a fé é frequentemente testada, onde a dúvida se insinua, e a tentação de desistir se torna mais forte. Mas os mentalmente fortes sabem que esses momentos baixos não são o fim na verdade. Eles são frequentemente onde Deus está trabalhando mais profundamente mesmo quando sua presença parece distante. Imagine alguém navegando por uma temporada difícil, talvez tenham perdido um ente querido ou sua carreira esteja em crise. Nesses momentos, é fácil se sentir sozinho, acreditar que o caminho à frente desapareceu. Mas aqueles com verdadeira resiliência sabem que Deus ainda está lá, trabalhando de maneiras invisíveis, preparando-os para dias mais brilhantes. Assim como o inverno cede lentamente à primavera, a escuridão muitas vezes prepara o terreno para a transformação e o crescimento. Cada desafio, cada revés, traz uma lição e serve como um lembrete de que, sem os baixos, não apreciaríamos plenamente a beleza dos altos. Essa compreensão do ritmo da vida traz uma sensação de paz, mesmo em tempos de incerteza. Os mentalmente fortes confiam que até os céus mais tempestuosos eventualmente se abrirão, revelando um novo dia. Eles veem que os vales, embora desafiadores, são necessários, eles nos moldam, nos fortalecem e aprofundam nossa gratidão pelos picos. Essa perspectiva é uma fonte de calma em meio ao caos, um lembrete de que cada estação tem seu propósito, e de que tanto na alegria quanto nas dificuldades a jornada da vida se desenrola exatamente como deveria. 7. Você é generoso. A verdadeira força não é medida pelo que você guarda para si, mas pelo que você está disposto a compartilhar. A generosidade é uma característica definidora dos mentalmente fortes, não porque eles tenham recursos ilimitados, mas porque entendem o poder de dar. A generosidade não se limita a ofertas materiais e trata-se de compartilhar seu tempo, energia, compaixão e amor. Uma pessoa mentalmente forte vê a generosidade como uma bênção, uma oportunidade de impactar a vida dos outros de maneira significativa. Considere como um simples ato ouvir sem julgamento. Compartilhar uma palavra de encorajamento ou oferecer perdão pode levar alguém e lembrá-lo de que não está sozinho. Esses atos, embora pequenos, têm o potencial de mudar o dia de alguém, talvez até sua vida. A generosidade é mais do que um ato, é uma expressão de amor. Deus nos chama para amar uns aos outros como Ele nos ama, e os mentalmente fortes abraçam esse chamado, entendendo que a generosidade é o amor em ação. Mesmo em tempos esmagadores, eles encontram maneiras de servir, sabendo que ao dar, estão cumprindo um propósito maior. Para eles, a generosidade vem de um lugar de abundância, uma crença de que sempre há mais para dar, pois o amor é ilimitado. Quando você dá com o coração, você reflete o amor de Deus e, por sua vez, convida esse amor a crescer dentro de você. É esse reflexo do amor divino que o fortalece e ilumina a sua vida. Os mentalmente fortes entendem que a generosidade não é sobre perda ou sacrifício, é sobre compartilhar a luz dentro de você para iluminar a vida dos outros. E com cada ato de generosidade, essa luz se torna um farol de esperança, compaixão e força, irradiando muito além de quem a oferece. 8. Você não se detém nos erros. Erros fazem parte da experiência humana e ninguém está isento. Mas o que diferencia os mentalmente fortes é a capacidade de seguir em frente, sem permitir que os erros os definam. Eles reconhecem que os erros não são o fim da estrada,
mas sim degraus na jornada de crescimento. Imagine alguém que, em um momento de raiva, diz algo de que se arrepende. É fácil ficar preso em um ciclo de arrependimento, relembrando um momento e deixando a vergonha e a culpa se instalarem. Mas o caminho mais forte é reconhecer o erro, buscar o perdão, aprender com ele e seguir em frente. Os mentalmente fortes entendem que a graça de Deus é muito maior do que qualquer um de seus erros. Eles confiam no poder da redenção, acreditando que cada deslize é uma oportunidade de aprender e se tornar mais sábio, não uma razão para se sentir derrotado. Em vez de se deixarem pesar pelo passado, eles se concentram nas lições que ele oferece e em como essas lições podem moldar um futuro melhor. Eles sabem que os erros, embora dolorosos, são também professores profundos, guiando-os em direção a uma resiliência e compreensão maiores. Quando você deixa de se prender aos erros, você se permite viver plenamente no presente, o único lugar onde a verdadeira mudança e crescimento podem acontecer. Os mentalmente fortes não negam seus erros, os abraçam, confiando que, com cada lição aprendida, estão se tornando mais fortes e compassivos. Ao liberar o apego aos erros do passado, eles se libertam para avançar com confiança em direção ao futuro, certos de sua capacidade de continuar crescendo e melhorando. 9. Você assume a responsabilidade. Assumir a responsabilidade por suas ações, escolhas e até mesmo por seus erros é uma característica fundamental da verdadeira força mental. É fácil desviar a culpa, apontar o dedo quando as coisas dão errado ou atribuir os contratempos a circunstâncias além do seu controle. Mas os mentalmente fortes entendem que o verdadeiro crescimento começa quando você abraça a responsabilidade por sua vida. Eles sabem que ao assumir a responsabilidade, eles recuperam seu poder, tornando-se participantes ativos em sua própria jornada. Considere alguém que enfrentou um revés financeiro. Seria fácil culpar a economia, o azar ou outras pessoas. Mas, em vez disso, eles escolhem olhar para dentro, refletindo sobre suas decisões, seus hábitos e o que podem aprender com a experiência. Em vez de desperdiçar energia em arrependimento ou autopiedade, eles perguntam: o que posso fazer de diferente? Esse nível de responsabilidade é profundamente empoderador, pois desloca o foco do que está fora de seu controle para o que está dentro dele. Com essa mentalidade e através da orientação de Deus, eles veem que têm a capacidade de mudar seu curso, fazer melhores escolhas e, em última análise, superar seus desafios. Assumir a responsabilidade também significa reconhecer e aceitar a imperfeição, entendendo que cada experiência, sucesso ou fracasso faz parte da jornada que Deus traçou para nós. Os mentalmente fortes acreditam que pela graça dele cada desafio e cada triunfo é uma ferramenta para nos moldar naquilo que devemos ser. Eles veem tanto suas conquistas quanto seus erros como partes de um plano maior, confiando que até os momentos difíceis têm um propósito mais elevado. 10. Você é leal a si mesmo. Ser leal a si mesmo significa manter-se fiel aos seus valores, crenças e à sua verdade interior, mesmo quando o mundo ao redor o empurra em uma direção diferente. É uma forma silenciosa, mas poderosa de integridade que reflete uma força interior profunda. A lealdade a si mesmo é sobre saber quem você é e no que acredita e permanecer firme nesse conhecimento. Imagine-se em uma situação onde todos ao seu redor estão comprometendo seus princípios, fazendo escolhas que vão contra os seus valores. Os mentalmente fortes não se dobram sob essa pressão. Eles reconhecem que manter-se fiel a si mesmo é uma parte essencial de ter seu caráter, uma reflexão de sua autenticidade e força. Ser leal a si mesmo não é sobre egoísmo, ou colocar suas necessidades acima das dos outros, é sobre honrar o que é certo para sua alma. Significa recusar-se a aceitar menos do que você merece, seja em relacionamentos, no trabalho ou em qualquer área da vida. Por exemplo, se você se encontra em um relacionamento tóxico, mesmo que seja doloroso, ser leal a si mesmo pode significar escolher a paz e sair. É ter a coragem de manter-se firme no que lhe parece verdadeiro, mesmo quando o caminho é difícil ou incerto. Ser leal a si mesmo também significa ouvir a voz interior que o guia, confiando que seus valores e convicções estão aí para protegê-lo e orientá-lo. Essa lealdade exige a força mental para, às vezes, ir contra a corrente, dizer não a situações que não estão alinhadas com quem você é. É um ato de respeito próprio e um compromisso com sua própria jornada.
Para aqueles que sentem que não conseguiram em sua busca pela força, deixe-me dizer isto: você não falhou. Cada lágrima que você derramou, cada momento de dúvida, cada vez que você achou que não conseguiria dar mais um passo, esses não foram momentos de fraqueza, mas de transformação. Nesses lugares crus e dolorosos, Deus estava trabalhando, moldando você, preparando-o para algo maior do que você podia ver. Você não é fraco porque tropeçou e, na verdade, cada tropeço foi um passo adiante no plano dele para torná-lo mais forte do que nunca. Heróis não nascem no conforto ou na facilidade, eles são forjados no fogo, nos cantos escuros onde ninguém os vê, onde parece que ninguém virá para salvá-los. É nesses lugares que você descobre do que realmente é feito. Sua força não é definida por nunca cair, é definida pela sua resiliência em se levantar a cada vez que cai. Aqueles momentos em que você se sentiu sozinho, abandonado ou quebrado foram os mesmos que esticaram e fortaleceram seu espírito. Então não seja tão duro consigo mesmo se a jornada pareceu esmagadora. Saiba que cada desafio, cada dificuldade, foi uma parte vital da sua história, uma parte do processo que está moldando você em alguém ainda mais forte. Nas mãos de Deus, nada é desperdiçado, não as lágrimas, nem os reveses, nem as vezes em que você questionou a si mesmo. Deus escolheu você porque Ele precisa de guerreiros como você, fortes, resilientes e inabaláveis. O caminho à frente não é para os fracos de coração. Estamos à beira das maiores batalhas de nossas vidas, e apenas aqueles com coragem e fé se levantarão para enfrentá-las. Você, meu amigo, é um dos escolhidos. Você caminhou por fogueiras que poderiam tê-lo consumido, suportou provações que testaram cada parte do seu ser. E aqui está você do outro lado, mais forte, mais sábio e mais preparado do que nunca. Nunca duvide da força que há em você. Deus sabe exatamente do que você é capaz, mesmo quando você se sente inseguro. Ele não o escolheu porque você é perfeito, Ele o escolheu porque você tem o espírito para suportar e superar. Você está preparado para este momento, refinado por cada dificuldade e desafio que enfrentou antes. Então, quando você enfrentar o que está por vir, lembre-se de que você está aqui por designação divina. Deus o colocou neste tempo, neste lugar, com um propósito. Confie nesse propósito. Confie na força que Ele construiu dentro de você. Você é mais forte do que imagina e está pronto para o que está por vir. Fique firme, pois você é escolhido, e a batalha à frente é sua para conquistar. Tenha coragem, erga a cabeça e saiba com certeza inabalável que você está exatamente onde deve estar. O caminho à frente pode ser difícil, mas lembre-se de que nada que vale a pena ter vem sem desafio. Você foi feito para este momento. Você nasceu para se levantar, lutar e vencer. A batalha está próxima, e você não está sozinho. A mão de Deus está sobre você, guiando cada passo, fortalecendo você e preparando para as provações que estão por vir. As tempestades podem rugir, e o mundo pode tremer, mas você, o guerreiro escolhido de Deus, permanecerá firme. Você foi preparado, fortificado e chamado para um tempo como este. Confia na força que foi implantada em você e saiba que com Deus ao seu lado não há nada que você não possa enfrentar e nada que você não possa superar. Você está pronto. Fique forte. Se você ainda está assistindo, muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Agradeço imensamente o seu apoio. Se você gostou do conteúdo e gostaria de ver mais, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Seu apoio significa muito para mim. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, experiências ou perguntas nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir de você. Até logo e vejo você nos próximos vídeos.